Boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso segundo turno do segundo dia da semana de irrigação e drenagem do IFCE Campus Iguatu. Eu sou a professora Anne Feitosa, sou professora no campus Iguatu e estarei como moderadora hoje na palestra Uso Eficiente da Água na Irrigação com as Ferramentas da Agro 4.0, que vai ser ministrada pelo Dr. Luan Peroni. O Dr. Luan é engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, com período sanduíche nos Estados Unidos. Atualmente é bolsista de pós-doutorado no programa de pós-graduação em engenharia agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Ele possui experiência na área agronômica, com ênfase em engenharia de manejo de sistemas de irrigação, sensoriamento remoto aplicado à agricultura e manejo do cafeeiro, Conilon. É o criador da página Expert Irrigação no Instagram, onde fala de diversos assuntos relacionados ao tema da agricultura irrigada. Doutor Luan, seja muito bem-vindo ao nosso evento. É uma honra recebê-lo e agradecemos de antemão sua disponibilidade em colaborar e abrilhantar a tarde de hoje. Desejo a todos um excelente evento e o senhor fica à vontade para iniciar a sua palestra. Olá, professora Anne, obrigado aí pela apresentação, tá? Gostaria também de dar boas-vindas, né, ao pessoal que vai estar acompanhando essa palestra, certo? Agradecer o convite, né, do Instituto, para que eu possa, né, estar contando, na verdade, um pouco da experiência que a gente tem nessa área de irrigação, sensoriamento remoto, né, e essa irrigação 4.0, que é tão importante aí, né, para a agricultura brasileira e mundial em geral. Eu vou compartilhar aqui e só gostaria de receber um feedback de vocês, se vai estar tudo ok com a apresentação. Só um minuto aqui. Está tudo ok? Vocês estão observando aí a apresentação? Sim, está dando para ver. Tá certinho, né? Então tá tá. dando para ver direitinho. Então tá jóia. Pessoal, vamos lá então. Falaremos, né, nessa palestra de hoje sobre o uso eficiente da água na irrigação com as ferramentas, né, do Agro 4.0 ou da Agricultura 4.0, né, como queiram chamar. Como a Anne bem apresentou, né, meu nome é Luan Peroni Venâncio, sou engenheiro agrônomo e mestre em produção vegetal pela UFES, doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente, né, sou bolsista de pós-doutorado no programa de pós-graduação em engenharia agrícola aqui da UFV. Bom, para situar, né, melhor vocês sobre o que será apresentado, eu dividi aqui, né, a apresentação em tópicos. Primeiro falaremos da evolução da agricultura, né, para nós entendermos essa era atual, né, digital que a gente está vivendo na agricultura. É importante a gente entender como que ela evoluiu. Posteriormente apresentaremos para vocês a definição, né, da Agro 4.0 e da irrigação 4.0. Falaremos, né, dos aspectos principais, das tecnologias e da importância dessa agricultura, tá? Das ferramentas, ou seja, aí a parte prática da palestra, né, o que realmente tem sido aplicado por meio da Agro 4.0, os desafios, tá? Nem tudo são flores, vamos dizer assim, alguns desafios, né, precisam ser superados para essa era, vamos dizer assim, se consolidar, e a gente fecha aí com as considerações finais, perfeito? Bom, todo setor, pessoal, apresenta, né, os seus marcos evolutivos, o setor industrial, o setor automotivo, o setor aéreo, e não é diferente, né, para o setor agrícola. Então, a agricultura, ela passou, né, por várias evoluções, que eu busquei dividir aqui, né, em agricultura 1.0, depois 2.0, 3.0, a 4.0, que é o nosso foco aqui, e fazer um breve comentário sobre a possível agricultura 5.0. Bom, a agricultura 1.0, né, é aquela agricultura que descreve, né, desde a antiguidade até cerca de 1920. É uma agricultura, né, que era e é ainda praticada em muitas propriedades rurais no Brasil, utilizando o trabalho braçal, né? O trabalho braçal aí é a principal
ferramenta, vamos dizer assim, do trabalho, certo? Então, é sempre importante lembrar que essa agricultura, realmente, ela ainda está enraizada em muitas propriedades no Brasil, principalmente, né, nas pequenas propriedades. As características dela é o quê? O trabalho bastante intensivo, baixa introdução tecnológica e baixa produtividade. Quando a gente avança um pouco nesse sentido, né, a gente vai para a agricultura 2.0, que é uma agricultura amplamente lembrada, né, pela Revolução Verde, aí, né, a chegada dos adubos nitrogenados, né, dos sintéticos, dos produtos químicos, as máquinas, né, especializadas, e isso levou, né, a um aumento considerável das produtividades, certo? Então, né, no Brasil, essa agricultura aí se intensificou no final aí da década de 70. Bom, posteriormente, aí já próximo, né, da década de 90, a gente estava vivendo a chamada agricultura 3.0, né, que foi marcada principalmente, tá, pelo uso do GPS, né, Sistema de Posicionamento Global, para a gente começar a detectar, né, as variabilidades aí dos campos produtivos, né. O produtor, ele passou, né, a se preocupar mais com a questão dos custos de produção, ele começou a ter um controle, né, mesmo assim que através de planilhas, anotações, então o custo de produção, os gastos com insumos passou a ser algo mais preocupante para ele, né. Houve a introdução do plantio direto, né, então já passou-se a preocupar com a questão muito do manejo, da qualidade do solo, enfim. Então essa foi a Agro 3.0, né. E a agricultura 4.0 é ruim a gente datar as coisas, né, mas a título mais didático, tem um marco aí que ela se iniciou em torno de 2010, né, mais intensamente, e é o que a gente está vivendo agora mais firmemente, é o foco que a gente vai estar discutindo aqui na palestra, né? Então, mais à frente, eu vou definir o que seria essa agricultura 4.0. E aí, né, só para mostrar a velocidade das tecnologias, né, que é muito grande nos dias atuais, já se fala muito, né, da agricultura 5.0, que é aquela agricultura, né, que incluirá empresas digitalmente integradas, no qual seus processos de produção dependerão do uso da robótica e da inteligência artificial, né? Mas são coisas que a gente já vê muito aplicado nos dias de hoje, né? A robótica e principalmente a inteligência artificial. Mas é o que se espera, né, de uma agricultura aí 5.0. Bom, falando da definição, né, da evolução, perdão, da agricultura, agora é importante a gente falar também como que a irrigação, né, ela também evoluiu nesse aspecto, certo? Então, nós temos esse esquema, né, que de forma resumida ele tenta, né, descrever como que foi a evolução da agricultura irrigada. Bom, no começo, a agricultura irrigada, a irrigação, era vista como uma prática, né, para você lutar contra a seca, né, salvar suas lavouras da morte, né, nos períodos de seca. Era, então, definido como uma molhação. Era uma irrigação sem critério, você aplica água sem critérios técnicos. Depois, a irrigação viveu uma era, né, em que se tinha muita dificuldade em relação à questão de disponibilidade de equipamentos, muitos equipamentos eram importados, né, enfim, faltavam muitas peças, o custo era elevado devido a essa importação, o problema de câmbio aí, né, a gente comprar em outra moeda, enfim, eram esses problemas. E aí depois passou-se, né, resolvido esses problemas de disponibilidade de equipamentos, várias empresas aqui no Brasil fornecendo esses equipamentos, a preocupação maior passou a ser o quê? A questão da água e da energia, tá? Certo? E depois a gente evoluiu para a chamada, né, também dentro dessa agricultura irrigada 3.0, para a agricultura irrigada. Então a gente deixa aquele conceito isolado de irrigação e passa a tratar o assunto como agricultura irrigada, que é aquela que se preocupa, né, além do quanto e quando você irrigar, né, que é o básico que a gente aprende na irrigação, passou a se preocupar com as questões ambientais, com as questões sociais, com as questões fitossanitárias da fazenda, começou-se a relacionar a aplicação de água com a aplicação de fertilizantes, né, o custo da energia, né, passou-se a ser uma preocupação, então o irrigante passou a preocupar, né, com a questão do horário da irrigação, enfim, então foram várias coisas, né, que entraram aí na 3.0. E na agricultura irrigada 4.0, assim como a agro 4.0, né, agricultura digital, é marcada pelo uso da automação e controle remoto dos processos e o aumento da eficiência dos sistemas. É importante lembrar que, apesar, né, de estarmos aí na era 4.0, nós não deixamos, né, para trás a era 3.0. Lógico, a água é a principal preocupação na agricultura irrigada, né? Sempre pensando em quê? Produzir mais, gastando o menor volume de água possível.
isso também vale para a energia elétrica, tá? Já que os custos são muito elevados, né? A água é escassa, é um bem aí, né, demandado por toda a sociedade. Então, tem também essa preocupação, isso precisa estar claro. Quando a gente fala, pessoal, da Agro 4.0, tá? A gente não pode deixar, né, de mencionar a agricultura de precisão. Por quê? Porque os pilares, né, da Agro 4.0 é baseado na agricultura de precisão, certo? Que a Embrapa aí define da seguinte forma: trata-se de um conjunto de ferramentas, né, e tecnologias aplicadas para permitir um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade espacial e temporal da unidade produtiva, né, e visa o aumento de retorno econômico e a redução do impacto ao ambiente. Então, a agricultura de precisão, né, resumindo de forma bem básica, é aquela, né, que ela tenta gerir a variabilidade espacial, né, e temporal das características dos processos produtivos, ou seja, do solo, do clima, da planta, né? Então ela tenta trabalhar, né, essas variabilidades e, se for possível, né, você tentar melhorar ou corrigir os problemas decorrentes da variabilidade. Então, só para a gente deixar claro, né, através de um exemplo, então vamos imaginar aqui, ó, eu tenho um campo, né, agrícola, necessidade de um insumo qualquer, tá? Então, sei lá, pode ser nitrogênio, por exemplo. Então, aqui, onde está em vermelho, a demanda é menor, aqui em amarelo um pouquinho maior, em verde é um pouco maior. Na agricultura tradicional, o que nós faríamos? Né? Aplicaríamos uma taxa média aqui, né, para representar essa situação. Na agricultura de precisão, a ideia é a gente respeitar, né, essas variabilidades. Então, aqui precisa de menos fertilizante, eu vou aplicar menos. Aqui precisa de mais, eu vou aplicar mais, né? Então, a irrigação 4.0, ela também está baseada nesse princípio de respeitar essa variabilidade, né, existente aí nos campos agrícolas, perfeito? Bom, e aí, pessoal, então o que seria, né, a Agro 4.0 que a gente tem falando aí, né? Tem falado. Bom, ela tem vários sinônimos, tá? Vocês com certeza devem ter ouvido falar algum desses nomes, né? Agricultura 4.0, agricultura digital, smart farming, digital farming, ou smart agriculture. Então, assim, são vários termos aí utilizados como sinônimos, tá? Qualquer um deles podem ser utilizados. Bom, então a que se refere a Agro 4.0? Refere-se ao uso de informações digitais detalhadas para orientar as decisões ao longo da cadeia de valor agrícola. Quando eu falo cadeia de valor, pessoal, entendam desde a escolha da semente, né, o plantio, até a comercialização. Então, a ideia é você estar, né, coletando informações em várias partes da cadeia produtiva para as suas tomadas de decisões, né, que sejam elas mais assertivas. Bom, e nesse contexto, o que seria, então, a irrigação 4.0? Ela pode ser definida, né, como uma vertente da agricultura digital, tá, que dá enfoque ao manejo e monitoramento da agricultura irrigada ou de sistemas irrigados, sendo constituída de tecnologias que assistem o produtor em seus sistemas irrigados. Ou seja, são tecnologias, né, que vão ajudar o produtor, né, na melhor gestão da sua área irrigada. Então, para isso, ela faz o quê? Ela utiliza softwares e dispositivos, né, sensores e atuadores, que coletam, armazenam e fazem análise de dados, né, diferentes dados, de diferentes fontes. E para a irrigação, pessoal, quais fontes de dados para nós é interessante? De solo, né, tem tudo a ver com a irrigação, de clima, da cultura que a gente está manejando, enfim. Então, essas informações para tornar o sistema, né, de forma a ser automatizado e fornecer informações para a tomada de decisões estratégicas. Ou seja, aquela informação que o produtor anteriormente tomava com base, por exemplo, no achismo, naquela intuição, naquela experiência, né, transmitida do avô para o pai, para o filho, a sua decisão agora, ela é pautada em informações técnicas, né, que tem uma precisão muito maior, né, que as decisões empíricas. Bom, o que seria, né, quais seriam os aspectos principais do Agro 4.0? Bom, é a gestão baseada em dados, tá? Você vai tomar decisão a partir de informações técnicas, dados técnicos. Produção a partir de novas ferramentas, tá? E técnicas. Sustentabilidade e eficiência produtiva. Existe uma palavrinha que está muito comum, né, na agricultura, que é o seguinte, principalmente na agricultura irrigada: produzir mais com menos, né? Então,
essa parte entra aqui, a sustentabilidade e eficiência produtiva. É cada vez tentar produzir mais, gastando menos. E profissionalização do campo. E aí, né, tem vários alunos aqui da área de agrárias, e essa profissionalização quer dizer o quê? Que vai precisar de profissionais capacitados, porque de nada adianta essas tecnologias, né, serem de última geração, sensores, se a gente não dar as informações que elas nos fornecem, tá? Então, é uma área também que vai precisar de profissionais bem capacitados. Bom, e as tecnologias, pessoal? Então, nós temos aqui os aspectos, agora as tecnologias, né? Vamos dizer que isso, se fosse os 5 pilares do Agro 4.0, quais que seriam esses? A internet das coisas, né? Conhecido como IoT, os sensores de monitoramento, a inteligência artificial, o Big Data, né? E a computação na nuvem. Lembrando, pessoal, que todas essas tecnologias, elas estão totalmente, né, interligadas. Por exemplo, quando você trabalha com a internet das coisas, né, normalmente você tem um grande volume de dados, né, para essas internet das coisas, você usa inteligência artificial para processar esses dados coletados pela internet das coisas, então entendam essas informações conectadas, não de forma isolada, perfeito? Então, essas tecnologias, né, elas possibilitam a maior conectividade, visando capturar dados, né, em geral, e gerar informação útil para o produtor, né, para o usuário final. Bom, vamos lá. Internet das coisas. O que seria isso? É o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicando entre si e com o usuário, através de sensores inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede. Bom, para ficar bem claro, tá, pessoal? Eu trouxe um exemplo aqui para tentar, né, explicar para vocês. Bom, vamos pegar aí, né, a chamada casa inteligente, que está na moda aí, né? É um tema bem interessante, está bem atual aí. Nós temos aqui vários sensores, né, Wi-Fi na casa, enfim. Vamos pegar a parte aqui, né, que compete ao ar-condicionado. Então, através da internet das coisas, por exemplo, ligado no seu ar-condicionado, você está chegando em casa, né, num dia muito quente, de muito calor, né? O que você pode fazer? Você pode, através do seu smartphone, enviar um comando e 10 minutos, 15 minutos antes, você ligar o ar-condicionado na temperatura que você deseja, para quando você chegar em casa, né, essa temperatura esteja agradável, esteja no valor que você solicitou. Um outro exemplo, por exemplo, é os smartwatch, né, os relógios aí. Você pode conectar eles no seu smartphone, que ele mede seus batimentos cardíacos, envia para o seu telefone, né, enfim. Então, são vários, isso está totalmente no nosso dia a dia. As empresas, né, por exemplo, a Nike, a Adidas, que são empresas famosas aí de materiais esportivos, né, elas produzem pequenos microchips, sensores, que são colocados nos tênis e monitoram a sua caminhada, monitoram a sua velocidade, monitoram os locais que você gosta de visitar, né, e com isso ele sugere, por exemplo, modelos de roupas, enfim, de materiais. Então, está muito inserido no nosso dia a dia a internet das coisas. Os sensores de monitoramento, pessoal, são ferramentas, né, tecnologias também muito importantes. O nosso corpo, né, tem vários sensores, né? O nosso olho é o nosso principal sensor, certo? Só que às vezes, pessoal, a gente não consegue, tanto em termos de faixa, né, vamos dizer assim, de observação de espectro, a gente está limitado na região do visível, que a gente não consegue observar determinados fenômenos. Em termos de área, por exemplo, pensa numa área irrigada aí, né, fazendas com 1.000, 2.000, 3.000 hectares irrigados. É difícil, às vezes, né, o olho humano, sozinho, você está monitorando as variabilidades, as questões que acontecem. Então, os sensores permitem isso, né? Então, você pode, por exemplo, ter sensor plugado ao solo, às plantas, aos equipamentos, que é muito comum, né, máquinas, para estar coletando informações para suas tomadas de decisão. Informação, né, que vão muito além da percepção humana. Potencializam e agilizam a coleta de dados. Então, os sensores, por exemplo, você pode programar sensor para coletar um dado a cada 1 segundo. Então, você tem informações contínuas, né, ao longo do tempo. Realizam comandos de forma automática, né, ou remota. Então, isso é muito importante. Um próximo tópico aí, né, pessoal, é a inteligência artificial e a máquina capaz de aprender e tomar decisões. Então, ela é utilizada aí, né, para você analisar, né, volumes massivos de dados, né, grandes volumes de dados, independente da complexidade, com precisão e rapidez. Né? Aí, dentro da inteligência artificial, nós temos aí, né, por exemplo, o machine learning, né, que o próprio nome já dá uma ideia, né, que é
aprendizado, né, de máquina, é a máquina aprendendo a pensar, né? Então, em vez de você programar, né, criar uma programação prévia, você fornece os dados, né, para a máquina, e ela, através dos dados, ela consegue, né, aprender a identificar padrões, tomar decisões, né, gerar resultados. Temos também depois o Big Data, tá? Ele consiste em grandes volumes de dados diversificados, interligados, produzindo uma base dinâmica. Então, o Big Data está conectado ao Machine Learning, que está conectado ao IoT, né? Então, realmente é um grande volume de dados, né? Conectados, né? Coletados diariamente, para poder serem utilizados na tomada de decisão. Aí nós temos, por exemplo, a Amazon, uma empresa gigantesca. Aí no Brasil você tem essas empresas de e-commerce, né? Não é comum, não é difícil, né, você pesquisar um produto na internet, depois você abre o seu Facebook e você vai ver aquele produto lá, né? Então, é um grande volume de dados que as empresas estão coletando, né, para poder gerar informações, né, captar clientes, oferecer produtos. E aí, trazendo um exemplo mais para essa parte, né, da aula de hoje, né, a NASA, aí todo mundo acho que já ouviu falar, né, a Agência Espacial Americana. Então, ela coleta aí, por dia, né, 12,1 terabytes de dados, né, de quase 100 missões atualmente ativas e milhares de sensores, né, ao redor da Terra, ao redor do espaço. Então, ela disponibiliza esses dados para a sociedade, para os pesquisadores principalmente, né, para fazer as pesquisas. Então, ela tem um laboratório próprio, né, supercomputadores, para estar processando esse Big Data, né, esse grande volume de dados. Então, no processamento tem o quê? Tem o Big Data, tem o IoT, porque precisa dos dados, né, os sensores estarem conectados, precisa da inteligência artificial para processar esses dados. Então, né, é um exemplo aí que a gente trouxe para vocês. E a computação na nuvem, né, a gente sabe que, à medida que você aumenta o volume de dados, a complexidade desses dados, né, você precisa de máquinas, né, computadores, softwares, hardwares potentes para você processar com rapidez, né, com eficiência esses dados. Então, a computação na nuvem, né, permite você, com um simples computador, às vezes, né, sem tanta performance, vamos dizer assim, acessar um local na nuvem, né, e estar processando os seus dados, uma imagem de satélite, uma imagem de drone, outro dado, né, do tipo. Então, você elimina o custo, né, de compra aí desses equipamentos. Então, alguns exemplos aqui, né, aqui seria mais armazenamento na nuvem, né, o Dropbox, Google Drive, né, OneDrive. Eu sugiro aí, né, a quem que é estudante, ter sempre uma plataforma, né, uma nuvem dessa aí para salvar o seu TCC, o seu trabalho, né, para você não ser pego de surpresa. E quando a gente vai para processamento de dados mesmo, né, imagens, enfim, a gente tem a plataforma, né, Google Earth Engine, né, que aí tem milhões de arquivos hospedados, né, que permite em poucos segundos você, por exemplo, processar, mapear uma área, ter um dado de evapotranspiração, enfim, tem várias opções, tá? Bom, só lembrando então, tá, todas as tecnologias, IoT, Big Data, Machine Learning, né, a inteligência artificial, computação na nuvem, elas estão todas interligadas, tá? Então, são elas que sustentam a agro, né, a indústria, enfim, a era 4.0 que estamos vivendo. Bom, pessoal, a ideia aqui é fazer uma trajetória de forma que vocês entendam, né, como que essas tecnologias da irrigação 4.0 chegaram e por que elas chegaram, né? Então, estou tentando trazer esse contexto para vocês. E um ponto que vai fechar a nossa linha de raciocínio é exatamente a importância da agro 4.0. A gente não pode negligenciar essas tecnologias. Por quê? Primeiro, pessoal, que existe uma demanda crescente por alimentos, tá? Isso são dados, são pesquisas, são estimativas. Alimentos, energia e demais produtos oriundos da agricultura. Isso é decorrente do quê? De um aumento populacional. Então, aumenta a população, automaticamente eu demando mais alimento, energia e outros produtos. Por outro lado, né, os recursos naturais tendem a se tornar mais escassos, né, devido principalmente às questões de mudanças climáticas. Então, nós temos uma balança em desequilíbrio, não temos? Maior demanda crescente por alimentos, né, e recursos naturais que são utilizados, né, no caso da água, para produzir alimentos, se tornando menos disponíveis. Então, a gente tem que balancear, né, essa balança aí que está não tão alinhada, beleza? Bom, cenários aí, tá, pessoal, para 2050. O que a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostra para a gente nos seus levantamentos, nas suas pesquisas. Que em 2050, iremos precisar
de aproximadamente, né, 60% mais alimentos do que é produzido hoje, certo? Nós temos hoje em torno de 7,2, 7,7 bilhões de pessoas, se eu não me engano, e para 2050 a previsão é de mais 2,5 bilhões de pessoas, chegando a 9,7. Então, um crescimento populacional aí, né, muito considerável. Temos um cenário, né, que fala que teremos, talvez, em algumas regiões, 40%, né, menos água, né, de suprimento de água. E, certo? Esse cenário, na verdade, mostra o quê? Bom, precisamos produzir mais alimento. Porém, temos menos água disponível. Teremos. Então, temos que equilibrar a balança. Além disso, pessoal, a FAO, né, também fala o seguinte. Desse aumento de produção de alimentos necessário, apenas 10% virá da extensificação de área. O que é extensificação? É aquele crescimento horizontal. Explorar novas áreas para o cultivo. E 90%, pessoal, virá de intensificação, ou seja, você trabalhar nas áreas que já são atualmente irrigadas, que já são atualmente produtivas, para você aumentar, né, a produtividade delas, que seria aí, né, um crescimento chamado vertical. E aí, pessoal, o que pode ajudar nessa intensificação? Melhoramento genético, sem dúvida, né? Está aqui, ó, vai ajudar muito. Adubações, indispensável, né, para o aumento de produtividade. Uso de implementação agrícola, né, maquinários agrícolas para otimizar, agilizar os processos. Mas a irrigação, né, ela é a prática que tem grande potencial de provocar esse aumento, né, essa intensificação de produtividade. A irrigação ela tem potencial de aumentar a produtividade até de 2 até 4 vezes, a depender da cultura, da variedade, das condições climáticas, né, enfim, de solo em que você está trabalhando. Então, ela tem um grande potencial. Além disso, a irrigação, né, ela potencializa, certo? Então, se você tem um material genético produtivo, né, mas não tem água, ele pode se tornar pior que um material, né, que não é de alta capacidade produtiva. Então, a irrigação potencializa esse material. Da mesma forma, né, que as adubações, ou seja, a planta, né, ela absorve nutriente através da água. Então, se você tem um sistema irrigado, você potencializa as adubações. Então, a irrigação é vista, né, como a grande responsável por essa intensificação das áreas. Perfeito? Então, aí que entra a Agro 4.0. A Agro 4.0 vai exatamente, né, levar essas tecnologias para poder intensificar, né, de forma sustentável a produção agrícola. Bom, e é importante também, pessoal, a gente saber o seguinte: quem é o produtor rural brasileiro, né? Qual a relação dele com a tecnologia? A gente fala da Agro 4.0, várias tecnologias, mas o produtor, né, o irrigante, o homem do campo, ele está preparado realmente para receber essas tecnologias? Então, uma pesquisa aí, né, dessa empresa que Start Agro e Plant Project, em que tem algumas informações interessantes, né, que mostram que realmente o produtor brasileiro ele está adepto às tecnologias, ele está, né, interagindo aí com a era tecnológica. Então, por exemplo, aqui, ó, 7 de cada 10 entrevistados, né, buscam informações antes de comprar maquinários na internet, né, usando o smartphone. 7 em cada 10 entrevistados acessam a internet, ou seja, o celular é o aparelho mais utilizado pela maioria, né, dos produtores e em casa ou na propriedade. E lembrando, pessoal, que para a gente fazer a irrigação 4.0, o smartphone, na maioria das vezes, é suficiente, né, para você ligar o equipamento, você, né, desligar, você monitorar uma temperatura, uma precipitação, enfim. Então, né, mostra que o produtor realmente ele está apto aí, né, a receber essas tecnologias do Agro 4.0. Bom, feito isso, né, falando da trajetória da agricultura, falando da trajetória da irrigação, falando das bases do Agro 4.0, mostrando que falando dos desafios, né, da importância do Agro 4.0, mostrando que o nosso irrigante, nosso produtor está apto a essas tecnologias. Agora, né, chega a hora da gente realmente apresentar quais que seriam essas ferramentas, né, tecnologias, serviços aí fornecidos pela Agro 4.0, perfeito? Bom, e aí eu dividi, né, em algumas aplicações consideradas aqui, né, bem aplicáveis, né, as estações meteorológicas, a telemetria, a irrigação a taxa variável, o GPS, né, que eu falei que desde a década de 90, né, os sensores de solo, o SEC, a condutividade elétrica, o SIG, né, Sistema de Informações Geográficas, e o SR, o sensoriamento remoto, beleza? Então a gente vai falar de cada um deles, trazendo exemplos práticos, tá? Bom, começando aí pelas estações meteorológicas.
Pessoal, a agricultura, vocês sabem bem, é o quê? Um campo aberto, né? É uma atividade totalmente a campo aberto, que ela depende das condições climáticas. A gente consegue monitorá-las para tomada de decisões, mas dificilmente a gente consegue ter um certo controle, a não ser que sejam os cultivos protegidos sobre as condições climáticas. Se a gente não pode, né, controlar, vamos dizer assim, a gente pode estar monitorando para tomadas de decisões. E as estações meteorológicas, pessoal, é um equipamento que possui vários sensores, né, capazes de medir as variáveis meteorológicas e informar o produtor a influência desse clima sobre a produtividade da sua cultura, né? É essencial quando a gente fala no manejo da irrigação. Vocês podem falar, Luan, mas a estação meteorológica existe há vários anos. Sim, elas existem. Mas, agora, o que está acontecendo? As estações, elas estão cada vez mais conectadas. Ela está conectada com a internet da fazenda, então, automaticamente, ela envia dados de temperatura, dados de velocidade do vento, de radiação, para um central, para o celular, né? Isso tem facilitado, né, todo o processo. Então, ela monitora aí as variáveis, né, meteorológicas, radiação solar, que são muito úteis nas tomadas de decisão, né, voltado aí para o clima. Perfeito? Então, o que eu posso fazer, por exemplo, através da estação meteorológica? Eu posso fazer um manejo da irrigação, né? Eu posso fazer um manejo muito mais eficiente. Eu monitorando o clima, né, eu consigo estimar a evapotranspiração da cultura, que é a perda de água pela planta. Então, eu posso repor essa perda de água. Eu consigo definir a melhor época de plantio, né, através desse monitoramento e dos dados históricos, né? Por exemplo, eu sei que em tal época chove mais, porque eu coleto informações através da estação. Então, eu posso, né, utilizar isso como um planejamento de plantio. As pragas, né, têm um comportamento muito associado à temperatura, então, em função das temperaturas, eu posso, né, inferir sobre o ataque de pragas. E otimização da aplicação de defensivos fertilizantes. Por exemplo, os foliares, você precisa aplicar nas horas mais frescas do dia, né, e várias outras coisas. Bom, aqui seria também alguma análise do clima, né, seria mais uma análise macro, né, em nível de estado, certo? Então, aqui, ó, tá o Ceará, né, em que esse índice aqui, né, essa imagem mostra a disponibilidade de água no solo do dia 23/10 até o dia 27/10, né, até o dia de ontem, mostrando, né, que a região aqui mais a sul, né, está com pouca água disponível, né, está com menos água disponível, próximo do branco, e o vermelho aqui um pouquinho mais. E à medida que se aproxima, né, do azul aqui, a gente tem mais disponibilidade de água. Então, numa escala macro, né, em nível de estado, também temos essa informação, que é uma ferramenta aí da Agro 4.0. Agora, pessoal, partindo para a telemetria, né, que é uma outra aplicação. Então, o que seria, pessoal? É um sistema tecnológico de monitoramento, né, utilizado para comandar, medir, rastrear alguma coisa à distância, através de dispositivos de comunicação sem fio, certo? Então, você pode, por exemplo, através de um simples comando, ligar seu equipamento de irrigação, desligar seu equipamento, enfim, isso que seria, né, a questão da telemetria. Então, nós temos aí, pessoal, só para título de curiosidade, 3 tipos, né? A telemetria rádio, que é recomendada quando todos os equipamentos estão próximos. O celular oferece mais flexibilidade, né, do que o rádio, porém exige um plano de dados celulares, né, e um sinal. E o satélite é para aplicações mais remotas, né, em que a alternativa de rádio celular não é viável, certo? Então, o GSM via telefone costuma apresentar algumas falhas, o rádio é muito caro, né, e o satélite tem sido aí a melhor saída. Mas vamos ao que interessa, que é a aplicação prática desse tipo de ferramenta. Bom, aqui é uma imagem, né, de divulgação da empresa Vale, né, uma fabricante de pivô, da tecnologia chamada Base Station 3. Esse equipamento, tá vendo? Isso é uma tela do smartphone, ó. Você pode ligar, desligar o seu equipamento de pivô central, você pode ver, né, o ângulo de giro que ele se encontra, né, você pode ver o horário, você pode ver a lâmina aplicada, enfim. Várias informações podem ser observadas. Então, eles deixam aqui, né, a informação. Gerencie remotamente todos os seus pivôs centrais, lineares, bombas, né, várias informações. Então, vamos pensar uma seguinte situação prática. Ó. Isso aqui, né, é a região, essa imagem aqui, né, representa a região oeste da Bahia, tá? Porque é uma região que tem muito pivô central, né, cultivo de grãos, enfim. Então, aqui, ó, vamos imaginar que nós temos, né, uma fazenda que irriga, né, esses 3 pivôs aqui, né, ao mesmo tempo. Então, quando você irriga pivôs assim, ao mesmo tempo, normalmente você tem uma estação de bombeamento, ou seja, são várias bombas, né, vários equipamentos funcionando ao mesmo tempo para fornecer água suficiente. Então, em determinado momento, sei lá, esse equipamento aqui apresentou falha, né, ele estourou
teve um rompimento da tubulação, caiu a energia dele, ele parou de funcionar, certo? Só desse equipamento aqui. Então, o que acontece? A partir do momento que esse equipamento, né, ele parou de funcionar, certo? A minha demanda de vazão vai diminuir, porque agora eu tenho 2 equipamentos apenas. Então, automaticamente, o sistema de telemetria, né, sistemas conectados, ele identifica, opa, agora eu não preciso mais daquela vazão, daquela pressão anterior. Então, ele vai ajustar agora apenas, né, a pressão suficiente para esses 2 equipamentos. Então, essa é a facilidade que a telemetria fornece. Se não tivesse isso, o que aconteceria? Você precisaria de um técnico de campo, né, tá passando lá para poder identificar esse equipamento, que possui áreas de 100 hectares, né, que são áreas bem grandes, então as tecnologias vieram realmente para facilitar. Uma outra aplicação é a irrigação a taxa variável. Tá? Lembra que eu falei lá no começo que a Agro 4.0 ela é baseada na agricultura de precisão, né, que se baseia em respeitar as variabilidades do campo, nas tomadas de decisão? Então, aqui entra a irrigação a taxa variável. O que essa irrigação permite, pessoal? Permite personalizar a sua aplicação, tá, de água, com base em dados topográficos do terreno, mapas de solo, dados de produção, né, da cultura e outras informações específicas. Então, o que você pode fazer? Você pode juntar mapa de solos, mapa de declividade, mapa de cultura, mapa de adubação, várias informações para fazer sua irrigação com base nessas variabilidades, certo? Então, nós temos 2 tipos de equipamento, tá, de pivô central, que tem 2 tipos, né, de equipamento. São o que tem o controle de velocidade, tá, e o controle de zonas, que eu vou explicar agora os 2 para vocês. Pessoal, para facilitar, vamos entender o seguinte, ó, isso aqui, né, EM aqui, né, Elevation Model, né, é um mapa de elevação da superfície, né, e aqui, através dessa informação, isso foi coletado, foi processado, né, e foi gerado. Gerou esse mapa aqui de zonas. Só que esse pivô aqui, ele não consegue respeitar exatamente essas zonas aqui, mas o que você pode fazer? Ó? Você pode segmentar, né, em pequenas pizzas, né, imagina uma pizza que você corta ela em várias fatias, e através da alternância, né, da regulagem da velocidade do equipamento, ó, onde você precisa, por exemplo, vamos imaginar que a parte vermelha você precisa aplicar menos água. Você passa mais rapidamente com o equipamento. E nessa parte azul aqui, né, você precisa aplicar mais água, em função do seu dado que se levantou, você passa de forma mais lenta. Então, o equipamento vai aplicar mais água. Então, você divide o equipamento em várias mini fatias, né, e através do controle de velocidade, você consegue respeitar a variabilidade. Essa tecnologia ainda, né, é iniciante, né, nos Estados Unidos ela está um pouco mais avançada, no Brasil ainda, né, se eu não me engano, só tem um equipamento que está sendo ainda testado para esse tipo. Mas ele já respeita as variabilidades, né? A maioria dos equipamentos, né, os tradicionais, o que eles fazem? Eles vão aplicar uma lâmina média. O que acontece quando você aplica uma lâmina média? Aqui, onde precisa de mais, pode faltar água. E aqui, onde precisa de um pouco menos, você está aplicando em excesso. Então, você está aplicando mais água e mais energia, né? Que são 2 insumos aí, né? Não precisa nem falar a questão da água, né? Indispensável, né, a sobrevivência, e a questão da energia elétrica, que representa 70% dos custos de produção. E aí existe um equipamento, né, também chamado de taxa variável, porém agora com controle de zonas. Observe que agora ele consegue, ó, não dividir mais em pisos, ele consegue respeitar as várias zonas. Então, ó, ao longo do seu raio, né, irrigado aqui, ó, do pivô, ele consegue, por exemplo, aplicar um pouco mais aqui, um pouco menos. Através de quê? De vários sensores, né, que abrem e fecham, né, os emissores, permitindo essa aplicação diferenciada. Então, aqui uma figura, né, para poder exemplificar melhor. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, sei lá, às vezes um canal, né, onde o pivô passa, que não precisa de irrigar. Então, tá vendo? Não tem emissor. Aqui, ó, por algum motivo, não tem necessidade de irrigação. Então, ele também fecha o emissor aqui. Então, você só vai aplicar água realmente nas áreas que tem essa necessidade. Perfeito? Então, isso permite, né, uma economia aí gigantesca de água e também energia elétrica. Bom, um outro ponto, né, uma outra ferramenta, tá, pessoal? São os sensores de solo e de condutividade elétrica. Bom, o solo, né? O que é o solo para nós da irrigação, né? O solo para nós da irrigação, pessoal, é um reservatório de água, certo? Então, se você consegue monitorar a quantidade de água presente nesse reservatório, mantendo-o sempre a níveis adequados para a planta de umidade, você consegue, né,
fazer com que essa planta produza de forma adequada. Então, o sensor, nesse contexto, ele é muito importante, porque ele consegue mostrar para nós, ó, o solo está secando, o solo está úmido, o solo está em condição ideal, né? Então, ele permite, né, esse conhecimento de informação. E esses sensores, né, alguns automáticos, enviam, por exemplo, um comando para o seu sistema de irrigação, e quando a umidade do solo atingir determinado nível considerado crítico, o sistema de irrigação é ligado, né, e ele volta, né, e o solo volta com a sua umidade para as condições ideais. Então, isso é muito importante. Evita aquela ida no campo, né, retirada de amostra, né, leitura no tensiômetro para você estar fazendo, né, para você ter esse conhecimento da umidade do solo. Falando um pouco da irrigação localizada, né, a gente falou um pouco de pivô central, a gente sabe que uma das práticas, né, que a gente visa com a irrigação localizada é a fertirrigação, que é você fornecer o fertilizante, né, o mineral, junto da água de irrigação. Então, esse FertiKit aqui da empresa Netafim, né, com a empresa gigante no mercado de irrigação localizada, ela permite aqui, ó, você tem os seus tanques de fertilizante, né, vamos dizer NPK, né, os nutrientes aqui separados, e você fornecer, né, para o seu solo, né, a quantidade correta de nutrientes através do monitoramento da condutividade elétrica. Por quê? A condutividade elétrica, ela dá, né, informações necessárias ao manejo da irrigação, da fertirrigação, né? Você monitorando a CE, você consegue saber, né, se o solo está com o nível adequado ou não de nutrientes. Então, você consegue, né, conectar esse sensor que vai estar aqui no meio da lavoura, né, ao sistema que vai estar aplicando fertilizantes, né, de acordo com a necessidade da cultura. Por exemplo, existem culturas que, na época do enchimento de grãos, o que elas fazem? Absorvem muito potássio, né? O potássio é um nutriente importante para o enchimento de grãos. Então, a condutividade elétrica identificou esse problema, né? O sistema vai e aplica o potássio aqui na sua cultura para permitir que esse nutriente se mantenha em níveis adequados. Bom, a outra aplicação, né, agora é uma combinação, tá, de tecnologias, seria telemetria com GPS, com SIG, né, o sensoriamento remoto. Então, observe o seguinte, pessoal, isso aqui é um pivô central, né, esse equipamento aqui, e essa coloração aqui, né, é de um índice de vegetação, chamado NDVI, né, onde, pessoal, basicamente é o seguinte, onde está verde, né, quer dizer que tem alta biomassa, quer dizer que a cultura está sadia, ao passo que aqui na área, né, do pivô, onde está mais avermelhado, alaranjado, quer dizer que a cultura não está tão bem desenvolvida, tem algum problema que nós iremos identificar. E esse equipamento de pivô central, pessoal, ele tem um GPS, tá, na sua movimentação. Então, a partir do momento que ele vai girando aqui, ó, o GPS mostra qual o ângulo, né, que ele está girando. Então, observe o seguinte, quando ele chegou aqui, ó, aproximadamente num ângulo, não sei se está tão nítido para vocês, mas de 180 graus, o que que teve? Teve uma queda da lâmina, isso aqui, ó, milímetros de água aplicada por ângulo. Obteve uma queda significativa da lâmina aplicada. Ela estava vindo num patamar de 77, né, aqui, né, isso é o total, né, vamos dizer assim, ao longo do ciclo, e aqui houve, né, uma lâmina muito inferior. Por quê, pessoal? Essa parte aqui, ó, é uma parte mais elevada do terreno. Então, quando o equipamento estava, né, subindo morro acima, havia uma queda de pressão, porque a água tinha que ser, né, movimentada no sentido ascendente, no sentido de subir, né, um declive. Então, faltava pressão e a lâmina caía. Então, isso afetou, né, significativamente a produtividade. Agora, pensa o seguinte, né, isso aqui é um pivô de mais ou menos 100 hectares, né, um plantio de milho aí. Se você tivesse, né, a necessidade, pessoal, de ter que ir lá no campo, né, manualmente, na cultura do milho com 3 metros, 2,5 metros, 3 metros de altura, você não ia identificar, seria muito difícil essa identificação. Mas através dessas tecnologias, né, a gente consegue observar esses problemas do campo. E aí a tomada de decisão é muito mais fácil, você já pode ir lá diretamente nesse equipamento, né, e verificar, corrigir o problema. Uma outra aplicação aqui também, né, também voltada para pivô central, é um plantio de milho semente, né, pessoal, as áreas de milho semente são áreas de alto valor agregado, tá, são áreas que precisam ser muito bem manejadas, porque o custo de produção é alto, né, o custo das sementes são altos. Então, observe o seguinte, vocês podem observar na figura um determinado padrão, né, aqui no centro do pivô, aqui na borda é comum porque é onde finaliza o equipamento, mas aqui no centro, não. O que que é isso, né? É um problema de anelamento, provavelmente, né, um entupimento de algum bico ou um bico trocado, né, na posição errada. Então, ele está aplicando água, né, na quantidade inferior à necessária. Então, o que que acontece? Toda a cultura aqui nessa região aqui, ó, vai estar comprometida.
Como foi possível identificar isso? Através, né, também do NDVI, índice de vegetação, que nos permite, né, enxergar esses problemas no campo e facilitar a tomada de decisão. Então, esse gráfico aqui é complementar a ele, ó. Então, essa linha aqui, ó, né, esse anelamento, refere-se, né, a essa lâmina aqui, o que estava sendo aplicada bem abaixo do recomendado. Um outro problema que a gente consegue identificar, né, isso aqui é um pivô corner, né? O que é o pivô corner? Ele abre, né, um braço aqui, ó, nos cantos para poder ter um incremento de até 20% da área, né? Porque no pivô central a gente tende a perder essas áreas de canto, né? No pivô corner você ganha isso aqui. Então aqui, ó, observe o seguinte, ó, nós temos um padrão X aqui, né? Vamos dizer aqui nessa área. Por que isso acontece? Porque quando o corner abre o braço, ó, quando ele vai abrir o braço aqui, ó, quando ele abre, o que acontece? Ele aumenta a área irrigada, ele aumenta a vazão. Quando tem um aumento de vazão, isso gera automaticamente uma perda de carga no sistema e uma redução de pressão. Então, falta pressão. Então, observe aqui, ó, que está ficando, né, uma irrigação deficitária nessas áreas, porque devido à queda de pressão. Então, provavelmente houve um erro técnico, né, na hora do dimensionamento que não considerou, né, esse aumento de demanda devido à abertura do braço do pivô corner. Então, são ferramentas, né, que permitem identificar esses tipos de problemas de maneira, né, muito tranquila. Lembrando, pessoal, que existem plataformas, né, que fornecem gratuitamente essas imagens, né, ou se não oferece pronto para uso, igual a esse produto aqui, você pode, né, com certo conhecimento técnico, logicamente, processar imagens gratuitas para obter essas informações. Bom, uma outra informação, né, aí são os vantes, né, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, é o vante, né, o drone, como a gente conhece, mas sim os sensores que vão estar acoplados a esses vantes. Então, sensores que permitem, né, enxergar, além do olho humano, outros espectros aí, certo? Então, aí possibilita, né, o monitoramento de ações por meio de imagens, você pode, né, fazer voos sem problemas de nuvens, né, e no caso da imagem satélite, a gente tem um problema de nuvens, não permitir a coleta de imagens, né? No caso do drone, não, você tem essa facilidade. Você pode fazer voos diários, né? Você tem uma alta resolução temporal, você consegue revisitar a área várias vezes, né? Com maior frequência. Bom, aqui nesse caso, eu trouxe um exemplo seguinte, pessoal. Nós temos uma câmera termal, né? Nesse caso aqui, no caso eu falei do drone, né? E ele pode ter uma câmera termal associada a ele. Nesse caso aqui foi um experimento de pesquisa que eu busquei. Então, observe o seguinte, foram aplicados alguns tratamentos, ó. Tratamentos sem irrigação e tratamentos com irrigação, tá? Onde o vermelho significa um aumento de temperatura, ao passo que a parte mais azul significa, né, temperaturas mais baixas, mais amenas. Então, observe o seguinte, que onde foi irrigado, onde está recebendo irrigação, a temperatura é mais amena. O que isso quer dizer, Luan? Quer dizer que os sensores termais, ele tem grandes potenciais, por exemplo, de estar identificando estresse, né, hídrico na temperatura, na verdade, déficit hídrico, né, que é a falta de água na cultura, que vai provocar o quê? Um aumento da sua temperatura, e o sensor, né, está identificando essa mudança de temperatura, essa variação, e tomar decisões de ligar uma irrigação, por exemplo, a partir desse dado, certo? Então, isso também é muito interessante, faz parte da Agro 4.0. Pessoal, agora, para falar dos impactos positivos, né, da agricultura, mostramos aí as ferramentas para vocês, né, da Agro 4.0. Então, qual que seriam os impactos positivos, né? O que tem demonstrado positivamente essa inserção de tecnologias? Menos gasto de recursos, né, principalmente água e energia. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, irrigação, os nossos dois principais insumos são água, tá, e energia. A água, né, que é bastante limitada em muitas regiões, certo? E energia elétrica, que tem um custo muito elevado. Então, a partir do momento que a gente reduz, né, o gasto desses recursos, a gente está um passo bem à frente. Maior controle das suas operações, né? Em vez de você anotar na caderneta de papel, enfim, você tem todos esses dados registrados, por exemplo, na nuvem, né, conectado, para que você possa acessar esse dado. Você pode usar o histórico da safra anterior para tomar decisões nas safras futuras, nos plantios futuros. Menos tempo no campo, né? Isso não quer dizer, não entendam isso como tirar o homem do campo, não. É você passar menos tempo em atividades que um sensor pode fazer com maior precisão para você. É dessa forma que esse tópico aqui foi exposto, tá?
Informações de desempenho para melhoria contínua. Então, por exemplo, você pode monitorar o seu equipamento de irrigação continuamente, né? A lâmina que ele está aplicada. E quando você tem esse monitoramento, você pode depois, né, tomar algumas decisões de melhorar. Opa, esse equipamento aqui está com uma vazão ruim, está com a lâmina ruim. E como você tem esse monitoramento, você consegue, né, tentar buscar a melhoria. Conexão com outros setores da fazenda, tá? Lembrando, pessoal, que a gente fala muitas vezes de irrigação, mas o termo, né, que a gente busca adotar sempre é agricultura irrigada. O que seria agricultura irrigada? É a agricultura que não está preocupada apenas com quanto e quando irrigar, ela está preocupada com a parte fitopatológica, né? Porque se eu irrigar demais, eu vou provocar doenças, né? Principalmente as fúngicas. Se eu irrigar demais, eu vou ter problema com lixiviação de nutrientes, principalmente os nitrogenados. Se eu irrigar, né, se eu não estiver conectado com a parte de pulverização, qual é o risco de eu aplicar uma irrigação logo após a pulverização? Isso vai ser um problema. Então, isso, né, te permite uma maior conexão, principalmente em grandes fazendas, né, de grandes áreas, você está conectado através desses vários setores das fazendas, tá? E também muito bom para o proprietário, né, ele consegue estar monitorando o seu trabalhador, se ele está lá no equipamento, se ele está verificando, se ele está realmente, né, cumprindo com os processos de trabalho. Como nem tudo são flores, né, temos vários desafios, né, para que a água se consolide, né, ela seja implementada realmente, vamos dizer assim. O primeiro deles, pessoal, é o problema de conectividade. A gente falou, todos os tópicos que a gente falou de internet, sensor, né? Então, esses equipamentos precisam de estar conectados a alguma rede para lançar esses dados, né, que normalmente são uma nuvem. Mas a gente sabe que a maioria dos proprietários rurais não existe uma conectividade tão boa, né? Às vezes é preciso você ir numa parte mais alta da fazenda, fazer uma ligação, né? Enfim, não são todos os locais que dão um sinal dentro da propriedade. Então, isso é importante, conectividade na fazenda. Isso realmente tem sido aí, né, um grande empecilho, tanto que algumas fazendas têm montado, né, suas próprias redes, né, ou talvez em parcerias, grandes fazendas, de sistemas de conectividade, colocando suas internets, né, próprias para poder permitir essa aplicação da Agro 4.0. Energia elétrica, tá? De baixa qualidade em alguns locais também é um sério problema. Por quê, pessoal? Cada vez mais os equipamentos da Agro 4.0, né, da irrigação 4.0, eles estão vindo com o quê? Sensores, por exemplo, vamos pensar num pivô central. Ele tem um painel que você pode conectar sensor de solo, sensor de chuva, né, vários sensores de velocidade do equipamento, vários equipamentos, né, que, por exemplo, se a energia for falha, não ficar oscilando, não tiver picos de energia, oscilação de tensão, você pode queimar esses equipamentos que são caros, né? Então, a Agro também precisa dessa tecnologia de qualidade para permitir, né, essa efetivação do campo. Existe também o entrave cultural, tá? Notório isso em muitas regiões, principalmente, que o produtor tem uma certa resistência às tecnologias, né? Ele vem trazendo aquela herança, né, de experiência do pai, né? Por exemplo, da irrigação. Eu vou irrigar toda segunda e quarta-feira e não quer mudar isso aí, mesmo que tenham tecnologias que permitam, né? Outra coisa importantíssima, né? Isso, é o conhecimento técnico, tanto por parte de quem vai oferecer a tecnologia, ou seja, a empresa, o consultor, ele tem que chegar ao produtor e deixar bem claro, né? Por exemplo, muitas pessoas acham que irrigação 4.0 é você ir lá com o drone, tirar uma foto. Não é assim, né? Existem vários empecilhos, processos de calibração, né? Sensores que são caros para você comprar, né? Então, existem alguns empecilhos, algumas vantagens e desvantagens que devem ser deixadas claras pela pessoa que oferece o produto, a tecnologia. E da mesma forma, o produtor ele tem que se capacitar a receber essas tecnologias, né? Ele tem que estar aberto, né, a treinamentos, a receber, a estar interagindo, né, com outras pessoas, com profissionais, para poder melhorar, né, nessa questão. Incentivos governamentais, né, é importante que o governo entenda, né, que a Agro 4.0 é importante para a agricultura irrigada, né, para a alimentação em geral, para a produção de alimentos. Então, recentemente foi lançado um programa chamado Agro 4.0, né, que visa um apoio financeiro a projetos de implantação de tecnologias 4.0 no setor agropecuário. Então, isso demonstra, né, que realmente as políticas, né, governamentais estão preocupadas com o produtor, estão preocupadas, né, em oferecer essa tecnologia
do Agro 4.0, né, de melhor qualidade para o produtor. Então, são desafios, né, a gente não pode negligenciá-los de forma alguma, tá? Temos que sempre colocar na balança essas dificuldades. Algumas empresas praticando agricultura irrigada, né, agricultura digital, lembrando, pessoal, que no levantamento do ano passado, né, foram identificadas mais de 1.125 empresas, né, chamadas Agtech, são empresas da área tecnológicas, né, no Brasil. Isso demonstra que várias empresas estão partindo para esse caminho, né, porque sabem que é importante, que a Agro 4.0 é importante para a agricultura, para a sustentabilidade. Então, isso demonstra, né, que a Agro realmente veio para ficar, a 4.0 veio para ficar. E aí nós temos algumas empresas, né, a Agronal, a RGR, né, que é uma empresa aí, líder no manejo da irrigação, né, pioneira no manejo da irrigação no Brasil, utilizando principalmente o balanço hídrico, né, as estações meteorológicas que eu mostrei anteriormente para vocês. Agora estão implementando também sensores de solo, aquelas imagens de NDVI, né, aquelas imagens que eu mostrei dos pivôs centrais, com algumas identificações de problemas, mas seriam aquelas imagens que eles também usam nas suas tomadas de decisão, né. A AgroSmart, né, que veio aí com foco muito, vamos dizer, tecnológico também, para gerir a irrigação. A Vale, que é uma empresa líder aí mundial na produção de equipamentos de pivô central. Seus equipamentos estão saindo da fábrica, né, com vários sensores, permitindo total automação. Eles tinham um projeto, o ano passado, que era produzir em 2021 um pivô totalmente autônomo, né, para tomar as decisões de ligar e desligar sozinhos, né? Não sei se foi alterado devido à pandemia. A Lindsay também, que é uma fabricante aí de pivô central, também tem várias tecnologias, tá, voltadas para o Agro 4.0. A Netafim, mais voltada para a área de irrigação localizada, também tem produzido vários equipamentos, né? Eu até mostrei para vocês o kit, né, para a FET irrigação. Então, assim, as empresas também estão se adaptando e oferecendo as tecnologias para o Agro 4.0. E vamos dizer assim, de maneira geral, né, que o mercado está aquecido com essa tecnologia. Bom, as considerações finais, né, a decisão que o agricultor tomava até algum tempo atrás, com base na sua experiência de campo, na tentativa e erro, né, realmente era dessa forma e ainda é em muitos locais. Agora, né, caso adote a Agro 4.0, ele pode tomar uma decisão com maior rigor, baseada em dados concretos, são informações que realmente estão no controle do processo, né? São informações, vamos dizer assim, embasadas. Grande desafio, né, como eu já comentei anteriormente, é interpretar os dados repassados pelas ferramentas do agro. Por quê? São vários dados gerados, né? Vários, milhares de dados, mas como interpretá-los? A gente precisa, né, pegar esses dados e transformá-los em informações. E aí, né, que nós, como profissionais, eu vejo, né, que temos chance de estar atuando fortemente. E os grandes agricultores, né, eles estão recebendo primeiro essas tecnologias, porque já adotam, né, sistemas que permitem automação, tem mais recurso financeiro, né, para aquisição dessas tecnologias. Bom, então esse seria, né, a ideia central, né, que eu queria passar para vocês. A gente pode continuar um pouco o debate na sessão de perguntas. Como foi falado no começo, né, eu tenho uma página chamada Expert Irrigação, que o intuito é trazer algumas coisas que às vezes ficam muito restritas à academia, numa linguagem bem prática e técnica para vocês, estudantes, profissionais da área de irrigação, né? Interagir também, né? Aprender, trocar opiniões com pessoas de outras regiões. Então, para quem tiver interesse, né, pode estar seguindo aí a página. E o meu muito obrigado pela atenção, né, de vocês, e aí a gente pode, né, estar discutindo melhor algumas coisas aqui na parte de perguntas. Ok, muito obrigada, Luan, pela participação. A palestra foi excelente. E agora nós vamos abrir, então, o espaço para dúvidas e comentários dos participantes. Quem desejar pode ativar o microfone para falar diretamente com o palestrante, ou se não, pode digitar no chat que a gente lê e ele vai comentando, tá? Luan, esteja à vontade para responder. Vamos ver aqui. Joia, obrigado. O chat não tem nada por enquanto, vocês não fiquem tímidos. O pessoal é mais da área de agronomia, engenharia agrícola, os alunos. Bom, irrigação. O curso é um tecnólogo em irrigação e drenagem.
Sim, né? tecnólogo, tá. E tem alguns alunos daqui presentes participando do evento da área de agronomia mesmo, né? De engenharia agronômica da UFC, tem pessoal de pós-graduação também, tem professores, né? Tanto da área de irrigação como da área de agronomia e engenharia agrícola, né? A Tá. Ingrid fez uma pergunta aqui. Doutor Luan, poderia explicar melhor o que é pivô? Sim, claro. Bom, Ingrid, o pivô é um equipamento, né, um sistema mecanizado, tá? Está dentro do método de irrigação por aspersão, né? Então, é um equipamento que, normalmente, como eu mostrei, ele irriga áreas circulares, né? E ele tem uma área aí que varia, normalmente, sei lá, 50 até 100, 300 hectares, irrigam grandes áreas, né? E sua identificação é quando, por exemplo, você vê uma imagem aérea ou, através de tá num avião, olha pela janela, você vê aqueles círculos verdes, né? Aquele que seria o equipamento de pivô central. Em termos de funcionamento, ele possui pequenos motores, né, que fazem o seu movimento, né, no sentido radial, ele vai girando, né, em torno de um centro, um pivô, por isso que é o nome pivô central, ele vai girando em torno desse centro, né, que está fixo, e à medida que ele vai girando, ele vai aplicando água e irrigando, né, as culturas, certo? Então, esse seria basicamente, né, o pivô. Ele é um equipamento que mais cresce, tá, no Brasil. Ele tem representado quase 50% do crescimento das áreas irrigadas brasileiras, porque é um equipamento, né, de elevada eficiência, né, ou seja, ele consegue aplicar água com precisão. Então, esse é o equipamento, né, utilizado aí na irrigação de grãos, milho, né, feijão, café, em algumas regiões. Então, acho que seria aí o pivô central. Entendi, doutor. Muito obrigada pela explicação. Tá. Pessoal, até que não surgem novas perguntas, né? Gostaria de apresentar aqui para vocês, né, esse livro aqui. Vocês estão vendo aí a capa do livro certinho? Sim. Chamado Agricultura Digital, tá? São de profissionais altamente capacitados aqui da Universidade Federal de Viçosa, né? Que produziram esse livro, dada a necessidade, né, de novas informações, já que é uma área tão nova, né, para nós, para todos nós. Então, são várias informações, tá, de agricultura de precisão geral, de agricultura digital. Tem um capítulo específico só de irrigação, de manejo da irrigação. Então, para quem tiver interesse, né, eu recomendo a aquisição do livro, está disponível na editora UFV, certo? Então, é um livro, né, muito bom, muito bem escrito, de leitura, assim, agradável. Tá joia? Ok, obrigada, Luan, pela dica. E a Joelma fez uma pergunta: quais dos sistemas de irrigação causam menos impacto ao meio ambiente? Vamos lá, boa pergunta, o Joel. Bom, essa pergunta, ela, antes da resposta, ela precisa do embasamento por trás do que eu vou explicar para vocês. Primeiro que qualquer sistema de irrigação, se ele for mal utilizado, ele pode trazer, né, um impacto ao meio ambiente. Por exemplo, muito se fala que a irrigação localizada é um sistema muito eficiente, né? Economiza gasta pouca água, então economiza, né, água aí água, energia, enfim. Só que se você manejar esse equipamento de forma errada, certo? O que vai acontecer? Você pode, por exemplo, salinizar os solos, você pode provocar uma lixiviação, porque ele fica pingando ali, lixiviar nutrientes, né? Por outro lado, por exemplo, a irrigação por superfície, né, o método, é tido como uma irrigação que tem grande impacto, porque ele utiliza muita água, né, e tudo mais. Porém, se ele for bem manejado, é um sistema que pode, né, quando a gente olhar em nível de bacia hidrográfica, certo? Ele pode ser um método eficiente, por quê? Como ele utiliza muita água, ele também mantém essa água no sistema, sabe? Ele pega a água, né, no rio, que poderia estar sendo perdida para o mar, e mantém essa água no sistema. E como é um ciclo hidrológico, essa água, né, fica circulando. Ela evapora, ela retorna, ou ela vai para o lençol freático. Então, para a gente responder essa pergunta, depende muito, né, do manejo da irrigação. Qualquer sistema de irrigação manejado de forma errada, né, ele pode provocar problemas. Logicamente, se você tem uma irrigação por superfície, aí você faz aplicação descontrolada de agroquímicos, fertilizantes, aí você pode ter um impacto muito maior que um sistema, né, vamos dizer assim, mais tecnificado, por exemplo, aspersão, pivô central e gotejamento. Mas lembre sempre o seguinte: qualquer sistema mal manejado ele pode causar impacto ao meio ambiente. Vamos ver aqui a Robevânia, né, Borges, perguntou: Luan, pode explicar um pouco mais sobre a IoT? Lógico, posso sim.
IoT, né, internet das coisas, certo? O que seria isso, né? A internet é menos nossa e mais das coisas, né? Então o pessoal tem dito isso. É cada vez mais as coisas terem internet. Então, por exemplo, hoje nós temos na palma da nossa mão o celular, né, logicamente, smartphone. Você pode ter um carro que ele tem internet, né? E aí essa internet conecta-se ao posto mais próximo, né? Isso é um exemplo de IoT. Por exemplo, existem a internet na geladeira, né? Sua geladeira, ela identifica, por exemplo, que está faltando leite. Aí você está saindo do seu trabalho, a geladeira manda uma mensagem, ó, só tem uma caixinha de leite, por favor, compre leite. Compre, né? Compre salada, compre alguma coisa. Então, a internet sendo conectados em várias coisas. Um outro exemplo, os animais, na parte da bovinocultura, você pode, por exemplo, colocar um chip no animal que mostra quanto que o animal comeu, a hora que o animal está comendo. Então, é você pegar em cada coisa do nosso dia a dia e tentar colocar a internet nessa coisa. Seria basicamente isso, né? E aí, na irrigação, é você conectar o seu sensor de solo à internet, o seu sensor de chuva, o seu equipamento de irrigação, a sua energia da sua propriedade, a hora que você vai ligar. Então, isso seria, né, a internet das coisas. Não sei se fui claro, se não fui, pode falar aí que a gente continua. Sim, professor, foi muito claro. Muito obrigada pela explanação. Robevânia, acredito que esteja satisfeita também, não é isso? Está dando parabéns, Luan, pela apresentação. Excelente. Vi aqui também. Obrigado, Robevânia. Eu agradeço aí a participação. Olha aí, tem uma pergunta aqui do Reivane. Vamos lá. Reivane, boa tarde, Luan. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Ouvi falar que os produtores dos Estados Unidos utilizam bastante um método avançado tecnológico de manejo de irrigação que chama método Renewable. Método que considera o balanço de energia. Você tem conhecimento a respeito desse método? Caso conheça, poderia comentar resumidamente? Bom, esse método aí, particularmente eu não conheço esse método, mas eu conheço, né, o balanço de energia. Bom, o que seria isso? A perda de água, vamos dizer assim, pela vegetação, pelas culturas em geral, é o quê? Reflexo no balanço de energia. Por exemplo, se a gente tiver um dia nublado, que você não tiver radiação solar, que é a nossa principal fonte de energia, né, até para o nosso aquecimento e tudo mais, se não tiver radiação solar, temperatura adequada, velocidade do vento, essa planta dificilmente ela vai perder água, né? Tanto que à noite a planta não transpira porque não tem radiação solar. Então, o que são os métodos de balanço de energia, né? Eles utilizam, né, esse balanço de energia na superfície, né, o quanto que chegou de radiação, o quanto que saiu, o quanto que armazenou no solo, o quanto que ficou disponível para a planta utilizar nos seus processos. Por quê? A transpiração, né, que é a perda de água pela planta, é a transformação da água líquida do solo na forma de vapor, certo? Então, para a gente ferver, né, para transformar nossa água em vapor, a gente tem que ferver, não precisa da energia do calor. A gente pode transportar isso, né, pensando num sistema agrícola. Então, precisa de energia para essa água do solo sair e ir para a atmosfera na forma de vapor. Então, os balanços de energia, eles tentam, né, buscar essa informação, transformar essa informação, esse balanço de energia, né? Então, são métodos, né? Eu, inclusive, já trabalhei com alguns métodos, né? Tenho colegas que trabalham. Ele visa, basicamente, através desse balanço de energia, né, usando alguns algoritmos, algumas informações, você prevê quanto de água, né, um sistema utilizou e você decidir sua irrigação com base nessa informação. Lembrando que eu estou pegando a parte do balanço de energia. Agora, em relação ao método aí, eu realmente desconheço, fiquei até curioso e vou dar uma pesquisada depois. Tá joia? O Luan, se você quiser, pode responder já na sequência a pergunta do Éder, tá? Beleza. Como poderia levar Agro 4.0 a agricultores familiares da região Norte-Nordeste, visto o alto custo e a falta de conhecimento das tecnologias? Muito bom, Éder. Excelente pergunta. Eu, particularmente, eu sempre tenho essa preocupação, sempre tive, até porque eu sou um pequeno produtor da região norte do Espírito Santo, e a gente sabe que as coisas normalmente chegam no grande para depois chegar no pequeno produtor. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: não adianta nada também nós chegarmos com as tecnologias de última geração se nem o básico é feito. Então, o ideal primeiro é tentar identificar as principais dificuldades, corrigi-las, né? Por exemplo, o produtor não faz nenhum tipo de irrigação, nenhum controle de irrigação,
Então, o ideal é chegar, né, oferecer algumas tecnologias mais simples, por exemplo, tensiômetro, né, algum método de umidade do solo, por exemplo, pelo micro-ondas você consegue determinar a umidade do solo. Mas, pensando aí na implementação da Agro 4.0, seria, né, uma capacitação, talvez, dos produtores, né, consultoria técnica, né, aqui, por exemplo, em Minas Gerais tem a Mater, no Espírito Santo, né, tem o INCAPER, que são órgãos, né, do governo, que levam treinamentos, fazem dia de campos, mostram as tecnologias, né, algum tipo de cooperativa que possa subsidiar, né, essas tecnologias dos produtores, porque a gente sabe que, relativamente, elas são caras, né, caras para os pequenos produtores. Então, eu acho que o caminho é esse, capacitação técnica, né, algum incentivo governamental para poder tá chegando essas tecnologias. E a gente sempre faz analogia, ô Éder, a um carro com ar-condicionado, né, para as tecnologias de irrigação. No passado, né, um carro com ar-condicionado era algo muito difícil, né? Ninguém quase tinha. Se você comprava um carro com ar-condicionado, teria que ter um motor muito potente, um carro 1.0 não aguentava, né? Só que ao longo dos anos, hoje todo mundo praticamente compra um carro com ar-condicionado. Então, a tendência é que essas tecnologias chegarem primeiro para os grandes produtores, né? E depois a tendência é ela ir chegando, né, para os pequenos agricultores familiares, tá, dessas regiões. Beleza? Bom, o Fábio perguntou se eu poderia explicar melhor como funciona o método de imagens térmicas para o manejo da irrigação. Bom, qualquer objeto, qualquer corpo na superfície terrestre, né, acima de 0 graus absoluto, né, ele emite radiação, ele emite energia térmica, né? Então, o nosso corpo, por exemplo, ele emite, né, temperatura, energia térmica. E existem sensores, né, que são sensores termais, que eles identificam, né, essas temperaturas. Eu acho que alguém já viu algum filme de ficção científica, né, esses filmes que as pessoas colocam aqueles óculos que no escuro identificam as pessoas, né, através da temperatura. Então, seria basicamente aquilo. E o que acontece com essas imagens térmicas? As plantas, né, se elas estiverem bem irrigadas, elas, né, estão transpirando normalmente através dos estômatos, que são as estruturas que permitem a passagem de água, certo? Então, a temperatura da planta está controlada, está ideal, vamos dizer assim. Se a planta, ela fecha esses estômatos, que é a janelinha, devido à falta de água, né, faltou água, a planta fecha os estômatos para não perder mais água, certo? Para poder se manter ali, né, firme. Então, o que ela faz? Ela fecha a janelinha, como se fosse a janela da nossa casa. Você fechou a janela, a planta fechou a janela, o que acontece? Não tem água e você fechou, a temperatura da planta, né, principalmente foliar, aumenta. Então, é aí que as câmeras termais, elas funcionam. Elas através dos sensores, né, termais, elas identificam essas variações de temperatura. Então, aí, logicamente, você precisa de criar algum algoritmo, alguma calibração para calibrar valor de temperatura com demanda hídrica e irrigação. Então, seria basicamente isso, né, o contexto geral da utilização dessas câmeras térmicas. Beleza? Ok, não sei se tem mais alguma pergunta. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente encerra, me digam aí. Vamos ver se aparece mais alguma coisa, Luan. Pronto, o Fábio deu ok. Bom, gente, não havendo mais perguntas, né, nem comentários, agradeço ao doutor Luan pela disponibilidade e pela aula, né, ministrada, que foi muito mais com a palestra, tirou dúvidas e fez esclarecimentos em termos técnicos, foi muito proveitosa, né, a oportunidade. E eu vou pedir para que a gente faça um pequeno intervalo, né, de 5 minutos, para dar continuidade com a palestra Papel da Vegetação, Caatinga, na participação da Chuva em Ambientes Secos, com a professora Elba e o José Bandeira, tá? Obrigada, Luan. Se quiser dar algumas palavras, né, falar um pouco agora para se despedir, ou senão a gente vai encerrar a gravação. Bom, eu agradeço, Anny, o convite, né? Acho que é importante, eu estou sempre disposto, né, a participar desses eventos, é uma forma da gente trocar conhecimento, né, levar o conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo da carreira acadêmica, né, e profissional aos estudantes, né, de outras instituições, às vezes mostrar uma realidade um pouco diferente, né, que vocês vivem aí, né, na região de vocês, aí no Ceará.
Agradeço, né, a Ana Paula, né, que foi aí a pessoa que entrou em contato, a gente já era um pouco conhecido lá da UFES, né, e agradeço a todos que participaram, fizeram perguntas, né, então, se quiserem bater um papo depois de algum outro assunto, pode ir lá no meu canal, no Expert, eu vou estar sempre disposto, né, a estar ajudando, e era isso, realmente agradecer, né, e estou abertos aí a precisar, né. Digita aqui o teu canal no chat para que todos possam depois seguir, né? Tá. O Marcelo fez uma pergunta aqui de uma hora. Quando você digita, eu vou lendo, tá? Tá, vamos lá. Marcelo Rocha, como estas melhorias poderiam entrar em certos ambientes com o excesso do clima bastante elevado em determinadas regiões do Brasil? Bom, a ideia dessas tecnologias é monitorar, né? A ideia é estar sempre monitorando as variáveis que interferem, né, na produção. No caso, pensando na produção agrícola, seria o clima, o solo, né, a própria cultura, monitorar os sistemas de irrigação, enfim. Então, na região que tem um clima bastante elevado, o primeiro é você identificar, né, que tipo de cultura que é apta para a região, certo? Culturas que possam, né, estar sobrevivendo nesse clima, porque, igual eu falei, as tecnologias elas vão permitir monitorar a maioria das variáveis, não apenas não controlar essas variáveis, certo? Então, por exemplo, um dado climático, uma estação meteorológica pode ajudar a monitorar esse clima que ele chamou de elevado, nessas condições elevadas, e suprir a água, né, que seja suficiente para atender essa demanda de clima elevado, certo? Então, nessas regiões aí de clima elevado. Então, lembre o seguinte, é sempre estar utilizando essas tecnologias para monitorar as condições. E adaptar, né, culturas que realmente sejam, né, aptas a essas regiões de clima elevado. Marcela, não sei se eu respondi aí sua questão. Ok, ela disse obrigado aqui. Tá. Ele, aliás, desculpe, ele disse Tá. obrigado, Marcelo. Bom, gente, então, vamos dar nosso intervalo de 5 minutos. Muitíssimo obrigado, Luan. Eu que E vamos agradeço. encerrar essa gravação para o vídeo não ficar muito longo e depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, tá bem? E aí a gente marca lá o expert de irrigação. Perfeito. Obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde.